Bem, encerrado o expediente, passaremos para tema livre, tribuna livre. Antes, porém, presidente, convoco todos os senhores vereadores para a sessão extraordinária hoje, logo após o encerramento da ordem do dia, para discutir projetos de número 18, projeto de lei número 18/2017 e projeto de lei número 19/2017. Pois não, senhor vereador. é que já passou do requerimento que estava lendo. Mas era sobre a Saniágua, aquela reunião que a gente tivemos, que acho que ficou de tema do senhor presidente, acho que o presidente de obras, que é o Dizão, marcaram uma reunião com a Saniágua e com o executivo e com todos os vereadores, para discutir sobre o tratamento de esgoto na cidade e tudo isso. Aí a ver se essa reunião vai ser marcada, se não vai, com o executivo. Isso acho que poderia ser resolvido em reunião, né? Depois da... Tá bom, então. Obrigado. Deixa eu me dar uma parte, presidente. Passaremos, agora está na ordem da... Só para esclarecer a respeito dessa reunião, o presidente Dizão, ele já me avisou que marcou uma reunião para essa próxima quinta-feira com a Comissão de Obras e Serviços Públicos, um representante do Executivo e a empresa Saniago, para parar esse jogo de empurra da empresa, né, que nos fornece serviço, e o poder concedente, que é o Executivo. Bem, passaremos então à tribuna livre. Está inscrito em primeiro lugar aqui o vereador professor Giovanni. 15 minutos com direito à concessão de apartes. Senhor presidente, Kiyoshi Hirakawa, senhores vereadores, público aqui presente. Hoje nós vamos abrir essa tribuna falando sobre a questão do Dia da Água. Eu pude acompanhar algumas atividades acontecendo na rede municipal, com os nossos alunos, e também na rede estadual. E não podíamos deixar de lembrar a importância dessa questão da água do nosso planeta. Então eu vi aqui, e me deixou bastante feliz, uma escola que a Ida Ponsoni realizou atividades com teatro. Então realiza teatro em comemoração ao Dia da Água. E a gente viu então em outras escolas outros tipos de celebração, de alertar as crianças, enfim. É importante que o assunto seja tratado, porque as crianças, quando conscientizadas da importância de algo, elas passam a ser fiscais. Então a gente vê, muitas vezes, a criança cobrando os pais para que uma torneira seja fechada, que se tome um cuidado para preservar esse bem tão importante para o nosso planeta. Eu já não poderia deixar de falar aqui da importância da conscientização. Ela tem que ser permanente. Não precisa ser só na semana da água, do dia 22, mas sempre, né? Isso, qualquer cidadão tem que ser fiscal do uso consciente da água na nossa cidade. Então, se vê um vazamento, tem que alertar. Se você tiver um vazamento na sua casa, tem que consertar, porque é um bem muito precioso para ser desperdiçado. Falando em datas comemorativas, não podia deixar de falar aqui que no sábado, dia 25, o PCdoB, partido ao qual pertenço, comemorou 95 anos aqui no Brasil. O PCdoB tem uma luta histórica pelo direito dos trabalhadores, e a gente acompanhou neste aniversário, com muita tristeza, as leis que estão sendo aprovadas, e a lei da terceirização foi uma lei que estava lá engavetada desde 98, e ela foi aprovada assim, a toque de caixa. E esta lei, ela é preocupante porque com a abertura da terceirização de forma indiscriminada, a gente vê aí um ganho, né, do lado do patrão, do capitalista, e aí fica a preocupação, porque com a terceirização, muitas vezes há uma demissão do trabalhador
que está no sistema registrado, CLT, normal, para que passe a ser, então, um trabalho terceirizado. E o terceirizado, muitas vezes, não tem toda essa fiscalização, não tem uma legislação muito clara, né? Então, foi um dia de comemoração pelos 95 anos, mas, ao mesmo tempo, da preocupação com essa aprovação aí dessa lei, e a gente espera que os trabalhadores se unam e lutem pelos seus direitos, porque senão a gente vai ver aí cada vez mais o trabalhador, como eu disse na última sessão, pagando o pato dos problemas econômicos do Brasil. E no dia 27, que é hoje, comemoramos o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo. Acabei de falar da Escola Ida Ponsoni, que fez uma atividade com teatro. E aí, a gente, é claro, tem uma história dentro desse segmento artístico, que é o teatro, tem uma história aqui com o meu grupo teatral, mas Mairinque tem uma história desde a sua fundação com o teatro. Nós temos aqui pessoas que saíram de Mairinque e foram fazer sucesso aí pelo mundo afora, né? E até artistas globais que saíram daqui. Então, nós temos uma história. Mairinque tem 126 anos e muitos grupos de teatro já foram formados. O nosso prefeito, primeiro prefeito, Arganaldo Ortolani, tinha o seu grupo de teatro. Então, ele tinha o grupo que se apresentavam de forma até, às vezes, improvisada. E aí, a gente vê que, então, é uma coisa forte de Mairinque, essa questão do teatro, e juntamente com a música, com a dança, mas hoje é dia de lembrar dessa questão do teatro. E aí, também cobrar ao Departamento de Cultura que providencie as aulas, a volta das aulas de teatro, o retorno das aulas de teatro. Como nós vimos aqui, tem uma nota da Prefeitura dizendo o seguinte: atendendo a pedidos, a Prefeitura, através do Departamento de Cultura, oferece aulas de musicalização para crianças. Então, na verdade, a gente sabe que tem também um pedido muito grande para que voltem as aulas da Escola Livre de Artes, de teatro, de música, de dança. É uma demanda. Nós tínhamos, no último ano, cerca de 700 alunos fazendo esses cursos pela ELAN, em diversos polos, polo da Barreto, polo do Cruzeiro e aqui o SEMEC. Então, é preciso que volte, né? Os nossos alunos esperam que volte essas aulas da ELAN, porque a gente precisa estar exercitando o nosso jovem para que ele tenha o que fazer nas áreas de cultura, de esporte e, consequentemente, a gente sabe aí os ganhos que a sociedade tem com isso. Dizer que foi importante as moções de pesar aqui hoje do senhor André Baroni, né? Funcionário da Prefeitura, durante muitos anos, dedicado ao trabalho. Então, fica aqui as nossas homenagens à família. E também do senhor Aristides, que durante muitos anos trabalhou de forma voluntária na Sociedade Recreativa Mairinquense. O senhor Aristides, mesmo já estando com muita idade, ele se dedicava ao clube, estava lá sempre presente, e então perdemos mais um mairinquense que fez história nessa cidade, trabalhando de forma voluntária, pelo bem da sociedade, da comunidade de Mairinque. Falar aqui sobre a resposta do ofício 38 que eu fiz ao Executivo. Então, neste ofício 38, colocando aqui a fala do Executivo, né? Tem uma série de informações, mas importante é a questão de falar do posto lá do Vitória. Então, coloca, né, os postos que tem na cidade,
Então, eu perguntei, quais regiões são atendidas pelo programa da saúde da família? Então, foi respondido Barreto Alto, Barreto Baixo, Vitória Alto, em fase de fechamento, com a implantação futura dos bairros Três Lagoinhas e Vitória Baixo, Dona Catarina e Porta do Sol. Na verdade, esses bairros já existem, o programa Saúde da Família, mas a gente não entende o fechamento do posto de saúde do Vitória Alto. Tem uma população enorme lá, tem a dificuldade de se locomover, principalmente com crianças, quando a pessoa não está bem de saúde, se locomover até o Vitória Baixo. Para vir de ônibus, tem toda uma logística e a questão financeira envolvida, né? De sair do Vitória Alto para descer até o Vitória Baixo. Então, será fruto aí de questionamentos ao Executivo o porquê do fechamento do posto de saúde, então, do programa Saúde da Família do Vitória Alto. Também falar aqui para a população que nós tivemos, na semana passada, uma sessão extraordinária com pauta sobre 3 pedidos de cassação do prefeito Alexandre, e a Câmara, em sua maioria, entendeu de que o pedido tinha que ser rejeitado, mas fica aqui a preocupação deste vereador com o conteúdo dos pedidos de cassação. Então, em geral, os pedidos de cassação foram sobre improbidade administrativa, tratando sobre nepotismo, falta de transparência dos atos do Executivo e pagamento indevido de salário integral ao funcionário. Então, esses 3 pedidos foi de entendimento da maioria de que eles não deveriam ser acatados, ou seja, que não há razão para cassar o prefeito por esses motivos, mas a gente fica aqui com a preocupação do trabalho do Executivo para que seja feito dentro dos preceitos legais. Eu tenho já usado essa tribuna para chamar a atenção do prefeito para a questão da transparência. É um mecanismo conquistado pela sociedade, nós, vereadores, temos o requerimento, mas tem toda uma população que o Executivo tem que prestar contas. Então, a gente que acompanha já no mandato passado, eu me lembro quando um advogado tinha levado um processo para casa para ser estudado, então foi muito cobrado aqui nesta tribuna. Não pode sair nenhum documento da prefeitura. E nós temos aqui um pedido que foi formulado em cima de documentos que foram autorizados a serem retirados da prefeitura. Nós, sempre que possível, a gente pede cópia e nos é encaminhada essa cópia através dos requerimentos, mas os documentos da prefeitura são de responsabilidade do Executivo, do prefeito. Então, a gente vê com muita preocupação essas questões todas, não é? De transparência, de trabalhar de acordo com o que determinam as legislações. E finalizando, falando sobre essa questão da estação de tratamento de esgoto. Eu não sei o horário da reunião, vereador Rafael, mas eu farei o possível para estar presente, porque realmente é uma preocupação, a gente acompanha essa novela, né, entre aspas, já há muito tempo, e a cada vez mais os prazos vão se postergando, né, vereador? Então, antes era a construção da ET até 2016, isso numa audiência que foi dito aqui em 2012. Era até 2016, agora já se fala em 2020. Então, isso a gente observa com preocupação, porque foi discussão da última legislatura aqui, o pagamento ou não da taxa de rede esgoto, e daí a concessionária sempre vem e diz que está se empenhando e que vai ficar para... que a gente tem que continuar pagando, porque a construção está sendo feita e vai ser feita em tal data. Então, isso... Vou dar uma parte, vereador? Pois não, vereador. Então, será que tem até gravado essas coisas que a empresa disse que era até 2016? É bom, se tiver, cobrar ela. Você disse que era 2016, agora até 2020. Será que
Você entendeu? Até para cobrar essa empresa. Porque, olha, a empresa Saniágua, ela entrou no nosso município e está deixando muito a desejar, tá? Com as tampas de lobo aberto, os asfaltos, igual foi dito, os cortes que elas cobram para cortar e para religar, igual a gente pegamos e sabatinamos ela no dia que ela estava aqui, já que a gente convidamos elas para estar aqui. E era muito importante, sim, essa reunião com os 13 vereadores e com o executivo. E eu acho que, um ponto de vista, era até bacana se a gente fizesse aqui no plenário e com toda a população também aqui, assistindo a reunião aqui, ó, os vereadores cobrando da empresa e cobrando do prefeito. Eu acho que se fizesse no plenário é uma ideia, uma sugestão, não sei como que funciona isso, tá? E outra coisa também sobre o horário, que a gente tem que questionar essa empresa, que ela abre lá a partir das 11 horas, não tem senha, não tem nada, e tem muita gente que perde o dia todo para ter um horário comercial para atender a população lá. Tá? E exigir que ela cumpra o contrato. Obrigado, Deus abençoe. Então, sobre a questão de audiências, eu acredito que não exista na Câmara a gravação dessas audiências, precisamos verificar, mas eu me lembro muito bem dessa audiência de 2012, que são datas que a gente que grava, né? Então, era o prazo da construção da ET para 2016, e agora a gente acabou de ver aí no requerimento para 2020. Então, isso é muito preocupante, a gente tem que se unir para cobrar uma resposta mais urgente. Tá certo? Nós unidos somos mais fortes, né? É isso aí, vereador. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Deus abençoe a todos.